Em uma época de pandemia tão difícil que o mundo inteiro está enfrentando, atualmente atingindo a marca de milhões de mortos, é inevitável pensarmos em uma possível catástrofe global ou até mesmo a extinção da raça humana. Mas você sabia que o nosso planeta já enfrentou outras epidemias tão graves quanto a atual? Galera, é sobre isso que iremos falar no vídeo de hoje. As maiores epidemias da história da humanidade. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Geração N. Eu sou o Fábio Rocha e hoje eu preciso falar das maiores epidemias que já rolaram na história da humanidade, galera. Nesses tempos tão difíceis que nós vivemos, eu trouxe para vocês as maiores epidemias que já assolaram a humanidade. Esse vídeo é em especial dedicado a todas as pessoas que nos deixaram e a todos os parentes que perderam seus familiares. Porque o que eu vou falar hoje é um assunto muito sério, não tem espaço para brincadeira. Então eu tô aqui para mostrar toda a solidariedade a todos que perderam pessoas queridas, que perderam entes queridos nessa pandemia que a gente está vivendo. O vídeo de hoje é um vídeo um pouco mais sério, um pouco mais explicativo, mas a gente também não pode deixar de falar sobre o que está acontecendo no nosso dia a dia. A gente tem que lidar com uma doença que está tirando da gente pessoas queridas, pessoas muito amadas. Então eu convido vocês a assistir esse vídeo e depois fazer uma reflexãozinha a respeito de tudo que está acontecendo nos dias atuais. Então quem é fã do canal Geração N já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para ficar ligado sempre que rolar vídeo novo aqui no canal, valeu? Para vocês não perderem nenhum vídeo. Tô contando com vocês, hein? E se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que cada vez mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Muito obrigado de verdade. Então, sem mais enrolações, vamos embora puxar a vinheta e conhecer as maiores epidemias da história da humanidade. Vem comigo! A peste negra. A primeira grande epidemia que a gente vai falar nesse vídeo é sobre a peste negra, galera. Em meados do século XIV foi uma época de muita dor, sofrimento e mortes pela Europa. A doença se chamava peste bubônica e ficou conhecida pelo apelido de peste negra, por causa das manchas negras que surgiam na pele dos infectados. A doença, galera, matou cerca de 1/3 da população da Europa nessa época. E ela atingia a todos sem distinção, desde os mais poderosos reis até a camada mais pobre da sociedade. Sabe-se que entre os anos de 1346 a 1352, os porões dos navios traziam milhares de ratos para as cidades. E aí é claro que eles encontravam o local favorável para eles se reproduzirem. Pois nessa época, galera, as cidades europeias possuíam condições precárias de higiene. Para você ter uma ideia, galera, o esgoto corria a céu aberto e o lixo se acumulava pelas ruas. E aí, claro, a população de ratos aumentava significativamente. E esses ratos estavam infectados com a bactéria Yersinia pestis. No caso, galera, a doença ela era transmitida à população através das pulgas desses ratos, que transmitiam essa bactéria através de suas picadas. Então o que acontecia era o seguinte, os ratos também morriam por causa dessa doença. E quando isso acontecia, as pulgas inchavam o corpo deles e aí procuravam rapidamente um outro hospedeiro. O hospedeiro mais próximo, claro, acabava sendo o ser humano, e aí o ser humano era infectado com essa picada também. E logo após adquirir a doença, a pessoa já começava logo de cara a apresentar vários sintomas. Primeiro apareciam várias bolhas de pus nas axilas, nas virilhas, no pescoço também, seguido de vômito e febre alta. E era questão de dias, galera, somente questão de dias para que as pessoas acometidas pela peste elas viessem a falecer. Pois não existia cura para essa doença, galera, e a medicina ainda estava engatinhando naquela época. E soma-se a isso, galera, o fato de que a igreja na época ela se opunha ao desenvolvimento da ciência e, consequentemente, ao desenvolvimento da medicina, impedindo até que se houvesse uma procura de uma efetual cura. Os poucos que tentavam desenvolver medicamentos eram perseguidos e condenados à morte, galera, acusados de bruxaria. Então isso dificultou muito o trabalho para que se fosse realmente feito alguma coisa nessa época. Tanto é que só séculos depois dessa epidemia é que a doença foi realmente identificada e finalmente estudada. Relatos da época falam que a situação era tão grave que faltavam caixões para os devidos enterros dos mortos acometidos pela doença. Assim também como espaços nos cemitérios que já não existiam mais, e os mais pobres, galera, eles eram enterrados em valas comuns, simplesmente embrulhados em um pano qualquer.
Então a situação devia ser realmente desesperadora também e muito triste. E o preconceito contra a doença era tão grande que muitas vezes os acometidos pela doença eles eram afastados da sociedade, afastados totalmente. E a doença ela só começou a ser controlada devidamente no final do século XIV, quando medidas de higiene efetivas começaram a ser tomadas. Em Portugal, por exemplo, galera, a peste começou a se proliferar no outono de 1348, matando quase metade da população do país, transformando a situação num verdadeiro caos. Na Itália, por exemplo, milhares de pessoas foram enviadas para a ilha de Poveglia, como uma espécie de quarentena. E lá, galera, foi onde milhares de pessoas perderam as suas vidas e tiveram os seus corpos simplesmente queimados. A situação ficou tão crítica, galera, que a doença ela começou a se proliferar através dos espirros e das gotículas de saliva das pessoas. Então realmente se tornou uma coisa altamente contagiosa. E aí, galera, durante essa pandemia surgiram os tais médicos da peste. Médicos especiais que cuidavam somente das pessoas infectadas. Inclusive eles usavam aquelas famosas máscaras que pareciam uns bicos, porque lá era utilizado para se colocar ervas aromatizantes, a fim de impedir que eles fossem infectados e também para amenizar o fedor do ar. E no caso, galera, a peste negra ela surgiu na China. Especula-se também que ela foi disseminada propositalmente pelo povo da Mongólia lá pelo final do século XIII. Se liga só, galera. Segundo alguns autores da época, estima-se que em algumas regiões da China, mais de 90% da população sucumbiu à doença. Então estima-se que a peste ela tenha causado em torno de 25 a 75 milhões de mortes na Europa e na Ásia entre 1333 até 1351. Cólera. Na Índia, galera, a cólera sempre foi um perigo para a população, porém somente no século XIX que o mundo realmente conheceu essa doença. Nesse período, houve muito comércio de navios com a China, Japão, África do Norte, Oriente Médio e a Europa. E daí surgiram 6 epidemias gravíssimas que mataram milhões de pessoas por causa da cólera. O que acontece é que esses navios acabavam acidentalmente transportando a bactéria para diversos lugares, fazendo com que a doença se espalhasse para todos os cantos. As infecções geralmente eram moderadas, podendo contrair a doença através do contato físico com a pessoa contaminada. Mas a cólera se propagava principalmente através da água e dos alimentos contaminados com a bactéria. E aí, quando foi detectado que a doença era transmitida através da água, muitas regiões começaram a fazer grandes investimentos, por exemplo, em sistemas de saneamento. A cólera basicamente é uma infecção no intestino delgado e o sintoma mais comum da cólera é a diarreia intensa que perdura por vários dias. Porém, podem acontecer vômitos e câimbras musculares que são causadas pela bactéria Vibrio cholerae. A infecção causava desidratação gravíssima, fazendo até ocorrer o afundamento dos olhos nas órbitas oculares, galera. Diminuição da elasticidade da pele, enrugamento de mãos e pés e uma coloração meio que até azulada na pele. Por incrível que pareça, a manifestação da doença ela já acontecia entre as 2 primeiras horas e os próximos 5 dias após a infecção. E aqui no Brasil a gente já teve, galera, uma epidemia de cólera lá nos anos 90. Quem pegou essa época como eu peguei, existiam campanhas em todos os lugares, principalmente nas escolas, a respeito da propagação da cólera, com mais de 150 mil casos registrados aqui no país e em torno de 2 mil mortos. Felizmente, galera, até o início dos anos 2000, essa doença foi finalmente erradicada do país, com casos registrados nos últimos tempos somente de pessoas que adquiriram essa doença em outro país. Tuberculose. A bactéria que causa tuberculose, ela já foi encontrada até em múmias do Egito Antigo. Só para vocês terem uma ideia do quanto essa doença acomete a humanidade já há tanto tempo. A Mycobacterium tuberculosis, ou também conhecida como bacilo de Koch, é transmitida para as pessoas através do ar. E geralmente essa bactéria se aloja no pulmão, mas também pode afetar cérebro, rins e a coluna vertebral. No início do século XVII, essa epidemia da Europa foi conhecida como peste branca e matou aproximadamente 1 em cada 7 pessoas infectadas, galera. Imagina isso. E mesmo depois, galera, no século XIX, pelo menos 10% das mortes nos Estados Unidos eram atribuídas à tuberculose, séculos depois. Infelizmente, apesar da cura e do tratamento, a tuberculose ainda continua matando cerca de 2 milhões de pessoas por ano. E segundo pesquisas, galera, estima-se que a tuberculose matou em torno de 1 bilhão de pessoas entre os anos de 1850 até 1950, ou seja, num período de 100 anos. Ela matou
mais de 1 bilhão de pessoas, sendo então uma das doenças que mais mata até os dias de hoje. Varíola. Causada pelo vírus Orthopoxvirus variolea, essa doença atormentou a humanidade, galera, por mais de 3.000 anos. Antes dos europeus colonizarem a América, estima-se que existiam aproximadamente por aqui 100 milhões de habitantes. E aí, durante o período da colonização, esse número se reduziu para apenas entre 10 a 5 milhões. Quando os colonizadores desembarcaram por aqui, eles trouxeram uma série de doenças, incluindo a varíola, que foi mortal para os povos nativos daqui, porque eles simplesmente não possuíam qualquer tipo de imunidade à doença. Os sintomas incluíam febre alta, dores musculares, náusea, vômitos, dores abdominais, dores de cabeça. E poucos dias após os sintomas iniciais, apareciam bolhas pela pele. Essas bolhas surgiam na boca, no rosto, nos braços e rapidamente se espalhavam para os troncos e as pernas. A transmissão da varíola, galera, era feita basicamente através da inalação ou do contato com a saliva da pessoa infectada. E o que acontece é que a vacina ela só foi criada em 1796. E olha, galera, para vocês ficarem sabendo, somente em 1967 que a OMS começou um programa de vacinação em massa contra a varíola. Olha quantos anos demorou para que isso acontecesse. E só aí, então, que se conseguiu erradicar essa doença, existindo ela agora somente em laboratórios. E segundo pesquisas, a doença matou mais de 300 milhões de pessoas entre os anos de 1896 a 1980. A gripe espanhola. Em 1918, galera, o mundo presenciava o fim, finalmente, da Primeira Guerra Mundial, que matou em torno de 37 milhões de pessoas. E logo após o período da guerra, a gripe espanhola, ou que era chamada a gripe de 1918, ela matou simplesmente mais de 20 milhões de pessoas em questão de meses. O nome gripe espanhola foi atribuído a essa pandemia devido à atenção que a mídia deu muito mais à epidemia na Espanha do que em outros lugares do mundo. E no total, galera, estima-se que a doença tenha matado em torno de 50 milhões a 100 milhões de pessoas até o final da pandemia. E muitos a consideraram, obviamente, como a pior epidemia da história da humanidade, né? E o que acontece é que, na verdade, o organismo das pessoas estava despreparado para a doença. E provavelmente ganhou força junto ao transporte de tropas e abastecimento no fim da Primeira Guerra Mundial. Então os acampamentos e os hospitais eram ideais para a propagação desse vírus respiratório, espalhando o vírus assim por países e continentes inteiros. Causado pelo vírus influenza, a doença era tão poderosa que ela acometia até o organismo dos adultos jovens mais fortes. E essa gripe teve um total de 3 ondas, que aconteceram entre os anos de 1918 e 1919. E aí fica aqui importante de lembrar que nem a guerra, nem a fome mataram tantas pessoas num período tão curto, galera. E aí vimos então, galera, que ao longo da história da humanidade existiram doenças que literalmente tiraram a vida de milhares de pessoas. Em um tempo onde a ciência simplesmente estava engatinhando. Então muitos países e muitas pessoas foram cometidas por tal doenças, mas elas não tinham o que fazer, elas estavam totalmente impossibilitadas do que fazer. E hoje nós temos justamente a ciência que engatinhava lá atrás, nós temos a ciência ao nosso lado para combater qualquer enfermidade que eventualmente possa surgir. Porém, em dias tão difíceis como estamos vivendo, nós precisamos, acima de tudo, respeitar o próximo. Todos sabem como acontece a transmissão dessa doença terrível que tem tirado as pessoas mais queridas do nosso convívio e tem tomado a vida de centenas e milhares de pessoas ao redor do mundo. Nós já temos a vacina, galera, e mesmo assim ainda temos pessoas que negam a vacina, que se recusam a tomar. Líderes do governo influenciando seus seguidores a não se vacinar, o que ao meu ver se caracteriza uma irresponsabilidade muito grande. Assumir um risco de matar, você influenciar, mesmo que possa achar que é indiretamente, você influenciar pessoas a não se vacinarem, você está cometendo assassinato. Vocês estão cometendo assassinato. Vocês que se negam a se vacinar, vocês que influenciam pessoas a não se vacinarem, vocês estão cometendo assassinatos. Nós já perdemos muito com essa pandemia. Nós já perdemos muito. Já vimos cenas chocantes. Vivemos sob o medo constante, todos os dias da nossa vida, de sair de casa
O simples ato de sair de casa, o simples ato de levar os seus filhos num parque para passear, isso foi negado. Mas a gente só pode combater isso com a ciência. Não existe outra maneira de se combater isso que não seja através da ciência. Negar isso é cometer um crime. Ainda mais se tratando de representantes do povo. Então é um pedido que o canal Geração N faz por se preocupar com cada indivíduo, por se preocupar aqui com cada inscrito desse canal. É um apelo que eu faço, que a produção do canal faz. Vacinem-se, não deixem de se vacinar, aproveitem, a vacina tá lá, é só ir atrás, tá lá para vocês. Já perdemos tanto, e a gente não quer perder mais. Então aproveitem essa oportunidade, vacinem-se, tomem a primeira dose, tomem a segunda dose, se for dose única, não deixe de tomar. É um apelo aqui de alguém que realmente se preocupa com cada um. Essa pandemia que a gente está vivendo, ela não está gerando só mortes. Ela está gerando mortes, está gerando fome, está gerando desemprego. Num país que, se fosse bem administrado, teria muito a crescer. Teria muito a oferecer aos seus cidadãos. Então é uma dica, um apelo que aqui o canal Geração N, o Fábio, faz a cada um que está assistindo esse vídeo. Vacinem-se, não deixem de se vacinar. É a coisa mais importante que você pode fazer agora, para você e para sua família, e para todo mundo que você ama, os seus amigos, seus parentes, as pessoas com que você trabalha, todo mundo. Então não perde essa oportunidade por influência de um, por influência de outro, por influência política. Aqui a gente não trata só de política, a gente está falando da vida. E eu acho que o mais importante de tudo é a nossa vida, a nossa integridade. E a nossa vida saudável, ela caminha junto com a ciência. Essa é a única certeza que a gente pode ter. A nossa vida saudável, ela caminha junto com a ciência. Então essa é a dica do canal Geração N. Eu quero agradecer muito a todos que estão assistindo esse vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido de verdade isso que eu fiz, porque foi um vídeo complicado de se fazer, do fundo do meu coração. Por tanta coisa que eu já vi acontecendo, eu me senti na obrigação de falar sobre isso de uma forma bem honesta, bem transparente com vocês. Tá passando, as pessoas estão se vacinando, siga a mesma onda, se vacine, continue tomando suas medidas restritivas, gradualmente a situação vai melhorar. A gente não precisa se apressar. Eu sei que essas restrições impedem um monte de coisa. Eu sei que essas restrições impedem da gente ter contato com as pessoas que a gente ama. Mas gradualmente isso está melhorando. Então a melhor coisa que a gente pode fazer para nós e para quem a gente ama é respeitar. Respeitar. Se cada um tiver dentro de si a questão do respeito ao próximo, eu tenho certeza de que esses números vão cair cada vez mais, e aí sim a gente vai chegar no momento onde a gente não tenha que se preocupar mais com nenhuma epidemia, com nenhum vírus que possa tirar os nossos filhos, os nossos pais, as pessoas que a gente mais ama. Isso aqui é um pedido do canal Geração N, do Fábio Rocha, a todos vocês, a todos os inscritos do canal. Muito obrigado de verdade pela atenção de vocês. Sigam a gente nas redes sociais, compartilhem esse vídeo com seus amigos para que cada vez mais pessoas, assim como eu falei no início do vídeo, elas possam conhecer o nosso trabalho. E fiquem ligados, aqui a gente fala um pouquinho de cada coisa. A intenção aqui do canal é justamente oferecer o máximo de informação possível, tanto sobre ciência, como entretenimento, como filmes, séries, animes, tudo que a galera gosta. Então é isso aí, galera. Muito obrigado mais uma vez e fui!